Hora de falar sobre mais uma saída no São Paulo. Nada que vá mudar o preço do dólar, mas quero contar para vocês que o Tricolor acertou a transferência de Matheus Belém, zagueiro revelado na base, 23 anos de idade. Ele vai se mandar para o Kabala do Azerbaijão. Operação que não vai garantir nenhum centavo ao São Paulo. O Tricolor fica apenas com 20% do valor de uma venda futura, imaginando que o Matheus Belém possa se valorizar por lá e num próximo negócio garanta algum dinheiro. Matheus Belém, que esteve emprestado ao Camboriú durante o campeonato estadual, por lá disputou 10 jogos com nenhum gol, nenhuma assistência, fez apenas 3 jogos no time de cima do São Paulo, no longínquo ano de 2023. Desde então, nenhum grande avanço e o São Paulo optou por liberar o atleta em vez de ficar pagando seus salários sem utilizá-lo. Bora lá começar a responder a perguntas, dúvidas e sugestões? Não esquece de deixar seu like e os superchats serão lidos de forma preferencial. Chegou o superchat, a gente para o que está fazendo para responder aos superchats. O Jean Gomes Nicola, trocar o Ferrares pelo Newton em vez do Arthur, não parece burrice? Sim, Jean, estou com você nessa. Já vamos começar cornetando a diretoria do São Paulo. O Newton é um volante reserva no Botafogo. O Ferrares é um zagueiro titular no próprio Botafogo. O Arthur é atacante, talvez o Arthur ficasse até... só para tentar ser justo, né? O Arthur, para mim, está nesse patamar aqui, o Ferrares está aqui e o Newton está aqui. São Paulo podia tentar sonhar com uma troca de Arthur por Ferrares que beneficiaria o São Paulo. São Paulo acabou aceitando uma troca de Newton por Ferrares. São Paulo está pegando um volante que é reserva de qualidade discutível. E detalhe, né? Detalhe. O Ferrares havia sido comprado do Grupo City por 4 milhões e 200 mil euros. Então, na teoria, dá para dizer que o São Paulo está entendendo que o Newton tem esse valor. Newton, que já está em São Paulo, já realizou exames médicos, a troca de documentos entre Botafogo e São Paulo está sendo concretizada para que o negócio aconteça. Parece que a casa vai cair para o Casares. Bora falar um pouquinho sobre o Casares? Polícia e Ministério Público têm ouvido uma série de pessoas que estiveram no São Paulo na gestão Júlio Casares, para entender o porquê de saques de cerca de 100 mil por mês entre o início de 2021 e novembro de 2025. Esses saques, 35, totalizaram 11 milhões de reais. O Júlio Casares se defende, afirmando que parte dessa grana era utilizada para pagamento de arbitragem, para coisas do estádio, para coisas de jogo. É um movimento absolutamente atípico, nunca antes visto no São Paulo. Duas testemunhas que trabalhavam com Júlio Casares e que participavam desse processo de retirada de 100 mil reais mensais através de envelopes, contam que isso não era uma praxe no São Paulo, que isso era estranho. Enfim, esses vazamentos de Polícia e Ministério Público indicam um caminho nada positivo para Júlio Casares, do jeito que vai. As consequências para o ex-presidente do São Paulo devem ir muito além de uma expulsão no São Paulo, tá? Domingos Duarte fechou com algum clube ou ele ainda está livre? A última vez que eu vi ainda estava livre, tá, Gilmar? Quer ver, ó? Domingos Duarte, deixa eu ver se ele já tem contrato com alguém, zagueiro português de 31 anos de idade que disputou a última temporada pelo Getafe. Não, ainda sem acordo, tá? Ele tinha uma proposta do Olympiacos, que era considerada melhor. O São Paulo igualou ou se aproximou da proposta do Olympiacos, só que ainda assim o Domingos Duarte pediu mais alguns dias para pensar, o São Paulo se cansou e mandou o Domingos Duarte ir passear. Arthur Chaves vai ser emprestado para alguma outra equipe, ou ele vai ser utilizado no Hoffenheim. A ideia do Hoffenheim é vendê-lo, tá? E essa é a grande dificuldade em relação ao São Paulo. O Tricolor estava tentando empréstimo. Se não pintar nada em definitivo, ele pode até ficar no Hoffenheim para jogar na temporada. O Frank Ferreira. Boa noite, Nicola. E o Caleri vai ficar no São Paulo? O Frank, a gente não deve ter nenhuma novidade em relação ao Caleri tão cedo, tá? Essa é uma novela que começou no fim do ano passado. São Paulo tenta a prorrogação do Caleri desde que ele estava machucado, aquela lesão séria no joelho. O negócio acabou não acontecendo em dezembro para janeiro. No início da temporada, o Rui Costa reabriu conversas com o staff do jogador. Em determinado momento, emperrava por conta da dívida que o clube tem, de 7 milhões de reais. O Caleri, desde o princípio, pedindo o mesmo salário do Lucas Moura, algo perto de 1 milhão e 800 mil reais, e a coisa deu uma degringolada na última segunda-feira, quando o São Paulo diminuiu a proposta que o Rui Costa já havia feito antes de ser demitido. A nova oferta do São Paulo de 1,5 milhão de reais por mês de salário, 2 milhões de reais de luvas e sem nenhum pagamento de bônus. O Caleri quer 1 milhão e 700 a 1 milhão e 800 mil por mês de salário, 9 milhões de reais de luva, os 7 milhões de reais pagos o mais rápido possível de uma dívida que o São Paulo tem com ele, além de prêmios por títulos e classificação para Libertadores e Mundial.
Com esse retrocesso, com essa regressão em relação à proposta do São Paulo, dá para dizer que a renovação ficou mais distante. Mas se não resolveu desde novembro, dezembro do ano passado, não acho que é da noite para o dia que isso vai ser solucionado. Então a gente vai precisar esperar um pouco para entender os próximos passos. A grande diferença é que desde 1º de julho, o Caleri já pode assinar um pré-contrato para ir embora de graça a partir de 1º de janeiro, tá? José Canales, zagueiro do Paraguai no São Paulo. Cara, essa informação foi divulgada hoje por uma página chamada Radar da Bola, no Twitter, né? Talvez eu não esteja dando sorte, mas, cara, quase tudo que o Radar da Bola publica como exclusividade acaba não se confirmando, tá? Até mandei mensagem lá pro pessoal do São Paulo, não escutaram absolutamente nada disso. O Severino Costa, Nicola, o São Paulo está negociando nenhum zagueiro. Sim, o São Paulo ainda está buscando zagueiro, mas diante da dificuldade em fechar com o zagueiro, hoje o São Paulo não descarta integrar o Isaac em definitivo ao time principal, o Isaac que é atleta da base. Charles Domingos, Nicola, tudo bem? Graças a Deus, e com você, meu. Poderia confirmar quem realmente o São Paulo contratou? São Paulo contratou o Vitor Sá, atacante que estava no Krasnodar, chega livre, é torcedor do São Paulo, jogador de 32 anos de idade, atua como ponta direita, mas pode fazer outras funções. Cara que recompõe bem no momento sem bola, enfim, bastante esforçado. O Newton deve ser anunciado a qualquer momento, ele vai fazer parte de uma troca em definitivo com o Ferrarese, já está em São Paulo, passou por exames médicos, falta apenas a troca da documentação e a assinatura do contrato. A XP tem alguma novidade no São Paulo ou ainda não? Nada? A última vez que eu conversei com uma pessoa do Macis, a pessoa falou que estava tudo bem distante, tá? Os primeiros números foram considerados bem ruins. Não espere por nada da noite para o dia. Hora de falar sobre o São Paulo com 2 zagueiros oferecidos ao tricolor nos últimos dias. Ricardo Graça e João Marcelo foram sugeridos ao São Paulo. Tricolor que busca um zagueiro que tem encontrado enorme dificuldade diante da falta de dinheiro. Arthur Chaves, do Hoffenheim, e Domingos Duarte, que estava no Getafe e virou jogador livre a partir de 1º de julho, foram os principais alvos sem acordo por conta das finanças. Pois bem, o João Marcelo é zagueiro do Cruzeiro, enquanto o Ricardo Graça deixou seu time no Japão e chegaria sem custos. Apesar das condições bem fáceis nos 2 negócios, o São Paulo não demonstrou interesse. A avaliação de Dorival Júnior é de que seriam atletas que acrescentariam pouco ao elenco principal. A ideia do São Paulo, mesmo sem dinheiro, é trazer peças que sejam importantes, que se tornem candidatas reais à titularidade. Se for para trazer apenas por trazer, o São Paulo vai preferir investir em atletas da base, um deles Isaac, que tem pedido passagem e treinado muito bem no centro de treinamento da Barra Funda com o restante do elenco. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Newton, volante do Botafogo, já está na capital paulista e passou por exames médicos. São Paulo e Botafogo estão trocando os documentos para oficializar a troca em definitivo de Newton por Ferrarese. O Newton chega em definitivo contrato de 5 temporadas, volante de 1,88 m e que atua como o primeiro protetor do sistema defensivo. Ele chega ao São Paulo com o aval do técnico Dorival Júnior. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.